Você tem um vaso aqui também de metal, tá vendo? Então, deu essa quebrada no ambiente. Mas fica muito interessante quando você pega um ambiente monocromático e você trabalha ali com um móvel diferenciado. Olá, gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Mara Brugiolo, arquiteta, para quem não me conhece, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as tendências que a gente está vendo na decoração, né, nesse ano aí de 2021. Então, nós vamos, para você que quer ficar aí antenado com o que está acontecendo, com a moda na decoração, então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Bom, é fato, né, que nós estamos vivendo uma nova realidade. Desde 2020, início de 2020, com a pandemia, a gente vem vendo que as casas começaram a ser mais utilizadas. E por consequência disso, pelas pessoas estarem mais em casa, as pessoas começaram a ter mais contato com os móveis, com a casa em si. Você pode observar que quando você começou a ficar mais em casa, começou a aparecer novas necessidades, né? E a gente estando em casa, a gente começa a sentir que precisa de mais algumas coisas. E aí muita gente foi vendo as suas casas sendo transformadas, né? Eu mesmo falo que eu tenho visto meus clientes, tem muitos clientes que estão aparecendo, né? E querendo justamente adequar, reformar casa, construir casa. E isso é muito interessante, porque mexeu muito com a decoração. A casa sempre foi, né, o abrigo, né, da gente, sempre foi essa nossa coisa da proteção, do bem-estar, mas ultimamente ela está ainda mais ligada com a gente. Então, assim, é um momento da gente ter mais cuidado, uma decoração que realmente tenha a nossa personalidade, que atinja a nossa necessidade e também traga para a gente assim, uma alegria, né? Aquela bem-estar em estar dentro de casa. E a gente, com a decoração, a gente vai conseguindo adequar a casa para que tudo isso aconteça com a gente, né? Então, eu vou começar mostrando aqui algumas imagens para vocês irem sentindo quais são as tendências que nós estamos vivendo agora em 2021, o que está acontecendo com a decoração, com a relação de nós com a casa, né? Então, eu vou começar compartilhando aqui algumas imagens para vocês irem sentindo, tá vendo? Ó? Vocês vão observar que depois nós vamos conversar aqui sobre o que a gente está visualizando, tá? Vocês vão observar que está acontecendo uma coisa muito curiosa esse ano. Tem vários estilos aí se misturando, tem vários estilos aí complementando um ao outro, né? Vamos dizer assim. E todos esses ambientes, vocês podem ir percebendo que traz, assim, muito aconchego, né? Deixar a casa mais linda, mais confortável, se adequando, né? À necessidade. E aí a gente vê, ó, vocês vão começar a observar agora, cantinhos como esse. A necessidade, muita gente já até trabalhava em casa, mas assim, por pouco tempo, né? Agora não, tem muita gente mesmo que está trabalhando literalmente dentro de casa. Tem muita gente muitas empresas que estão se adequando também a essa realidade, estão permitindo mesmo que os seus funcionários trabalhem em casa, e eu acho que isso é uma coisa que não vai que vai marcar muita gente, porque vai trazer uma transformação também nessas questões empresariais, vamos dizer assim. Porque tem muito empresário que eu tenho conversado que aí fala assim, sabe, Mara, e com isso tudo eu venho observando que eu não preciso ter uma empresa, um espaço físico tão grande, pagar tão caro por um aluguel. Então, eu tenho visto, assim, os meus funcionários trabalhando em casa e conseguindo dar conta, né? Eles têm um roteiro para cumprir, vamos dizer assim, eles têm que ter uma eficiência
E eles estão conseguindo me dar esse retorno. E está sendo bom para a empresa e está sendo bom para o funcionário. Porque para a empresa ela não tem que ter gastos com alimentação, com transporte, com aluguéis caríssimos. E para o funcionário é bom porque ele consegue estar mais próximo à sua família, num ambiente, vamos dizer assim, mais amigável. Então, para muitas empresas, essa será mesmo a nova realidade. E para os funcionários também estarem trabalhando em suas casas. Então, a casa hoje, ela está tomando uma nova direção, vamos dizer assim. Então, você vai ver muito esses escritórios, deixa eu aumentar aqui, né, sendo em vários locais da casa. Todo mundo aproveitando em algum cantinho aí, para aproveitar e colocar um escritório, tá vendo? Então, a gente vai ver essa realidade nos dias de hoje. Olha aí, mais um escritório. A gente vai ver muita presença da natureza. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Vocês já vão observando que a natureza se integrando ao ambiente, né, da casa, do trabalho em casa, tá vendo? Ó, é uma realidade muito presente. Aqui você vê que é um apartamento pequeno, a pessoa precisava de um local de trabalho, e aí na própria sala adequou-se, né? Foi adequado um lugar para se trabalhar. Então, isso aí é uma realidade dos dias de hoje. Tá vendo? Ó, na sala também, um escritório. É bom que aí vocês já vão tirando, assim, ideias para a casa de vocês, para quem está precisando, né? Colocar aí um escritório. Olha esse que interessante. Essa proposta de fazer um marco mesmo no local do trabalho. Tá vendo que a pintura na parede, ela demarca aqui uma presença, ela delimita, vamos dizer assim, visualmente aqui, a área de trabalho. Então, é uma proposta muito interessante para quem tem uma sala e precisa estar trabalhando aí, fazendo um cantinho para o seu home office, né? Olha que interessante, uma pintura como que ela deu um aconchego ali no local de trabalho, demarcou visualmente, limitou, né, a área de trabalho. Mais um escritório dentro da sala. Nós vamos conversar muito sobre a tendência das cores, o que está se usando muito nos dias de hoje, mas aqui a gente já vai ver um pouquinho dessa tendência. No quarto, muita gente não pôde, porque às vezes tem um apartamento, o apartamento é pequeno, e a sala acaba sendo multiuso, tem filhos em casa, então, assim, a sala precisa ser utilizada para outras coisas, então, tem muita gente que optou por fazer um escritório no quarto, por isso que você vai perceber uma tendência na decoração de 2021 dos móveis planejados. Porque os móveis planejados, eles, se bem feitos, com um projeto bem elaborado, eles vão atender muito melhor a essas necessidades, né, de cada indivíduo. Porque uma coisa é certa, muita gente está trabalhando em casa, mas cada casa tem um comportamento, uma vivência diária, um hábito. Então, uns vão colocar esse escritório na sala, como nós vimos, outros vão colocar aqui no quarto. Eu vou mostrar propostas em sacadas. Às vezes, um quarto a mais que está, né, vamos dizer assim, tem um quarto a mais, um quarto de hóspede, aí sendo transformado em escritório. O interessante é que assim, esses móveis planejados, eles conseguem otimizar os espaços. Então, você consegue estar aí dando uma função melhor, aproveitando melhor os espaços que você tem para atender suas necessidades. Então, nós vamos ver aí uma presença muito grande esse ano, um aumento muito grande, uma procura muito grande pela marcenaria. E até mesmo pela serralheria também. A gente vai ver muita coisa aí de metalon, né, de metal aparecendo aí, a gente vai ver nessas tendências, nós vamos falar um pouquinho aqui também de decoração para esse ano, a gente vai ver o estilo industrial muito presente. O que aconteceu é que em 2020, todos nós pensávamos que ia ser mais rápido tudo isso, que rapidamente nós estaríamos voltando para as nossas empresas, para os locais de trabalho, e isso não aconteceu.
e essa realidade começou a modificar as visões também. Então, esse ano a gente vai ver que entrou com mais firmeza ainda a parte de marcenaria, de serralheria. Olha aí, tá vendo? Assim, fica bem personalizado, vamos dizer assim, fica bem personalizado quando você usa a marcenaria. Esse espaço, por exemplo, você pode observar que ele foi bem projetado para que você tivesse ali a sala, mas tivesse o cantinho do escritório. Então, com um bom planejamento, um bom projeto, né, de marcenaria, você consegue estar fazendo isso. Olha esse outro também. A gente vai ver também, nós vamos conversar aqui, muito a presença dessa iluminação de LED em prateleiras, iluminando os ambientes. Olha aí, tá vendo? Um pouquinho do estilo industrial que nós falamos, escritórios em espaços que eram quartos de hóspede, né? Aqui, olha, um cantinho, às vezes teve clientes que fizeram escritórios dentro de despensa, num quartinho extra, acabou transformando, closet, muitos closets foram transformados em escritório. Então, você veja que teve que se adequar mesmo, os apartamentos, as casas, né, que nós tínhamos, e a gente vai ver isso aí acontecendo de diversas maneiras, né, cada um aproveitando um espaço. Tá vendo aqui, ó? E você veja que tem muitos espaços estreitos, né, que comportavam aí closets, até mesmo, igual a gente falou, despensa. Então, é muito interessante, isso tudo foi se transformando em escritório. Aqui, por exemplo, a gente vai ver uma proposta que também tem sido muito empregada esse ano, que é de fazer divisões com o vidro. Então, esse vidro tanto pode ser translúcido e deixar tudo à vista, fazer apenas uma barreira, né, uma barreira física, mas não visual, porque o vidro transparente você não consegue fazer essa barreira visual. Então, a sala, um ambiente desse feito no meio de uma sala, você continua tendo uma sala grande, porque visualmente o vidro ali, ele não interrompe essa amplitude. Agora, tem muitos casos, como esse aí, que queria um pouco de privacidade, aí usou-se película nos vidros. Também é uma proposta para você estar fazendo aí. Olha esse que gostoso, né? Muito interessante essas propostas, né? Aí, gente, em sacadas, tá vendo? Muito escritório em sacadas, em varandas, a gente vai ver isso aí acontecendo. E aqui é bom que você vai tirando ideias. Uma luminária bem bacana, cavaletes, tá vendo? E uma mesa de vidro. Muita coisa acontecendo, esse ano é um ano bem atípico mesmo. Olha aí, outra proposta de escritório, uma sacada. Olha que interessante, né? E o bom é que, nesse caso aqui, você consegue observar que a varanda foi fechada com vidros, com portas de correr para manter a ventilação e iluminação, né? Por isso o vidro transparente. E a pessoa, ao trabalhar ali, ela tem também uma vista do exterior, ela consegue, de maneira muito interessante, essa relação interior-exterior aí, fazendo esse escritório numa sacada, numa varanda. Para quem tem essa oportunidade, é excelente. Olha aí, um cantinho. Aí aqui eu volto a dizer para vocês sobre o quanto tem sido utilizado a marcenaria nesse ano. Tá vendo? Com uma boa marcenaria, um cantinho, você consegue criar ali um escritório. E é muito interessante que nós estamos falando aqui de empregados, empregadores, mas tem também os nossos filhos, né, que precisam de um cantinho para estudar, que estão agora assistindo aula online. Então, é interessante que a gente consiga adequar um lugar. Então, isso aí é um lugarzinho, tá vendo? É aconchegante, é próximo à janela, para que a pessoa não se sinta exprimido, né? Porque como é muito pequenininho, mas você tem a janela do lado, então você vai ter uma vista muito bonita, a claridade entrando. Então, isso ameniza muito o tamanho aí
da bancada. É uma dica bem interessante. Academias. Muitas pessoas transformando ou um quarto que também não utiliza, é um quarto de hóspede em academia, ou uma parte da sala, aqui no caso era uma sala bem grande, aí foi utilizado um tapete para delimitar essa área, então uma mini academia dentro de casa, é uma outra realidade que nós estamos vivendo, porque como a gente fica naquela incerteza, né, se vai abrir a academia, se vai fechar a academia, então muita gente, para não deixar de cuidar da saúde física mesmo, então arrumou um jeitinho de ter uma academia em casa. Então a gente vai ver muitas propostas também, tá vendo? Ó, um tapetinho delimitando aqui, você consegue fazer uma academia num cantinho, seja numa sala, num quarto extra, num terraço, numa varanda. Olha aqui que interessante. Aqui é um escritório e a pessoa conseguiu ter um cantinho aqui para estar fazendo os exercícios físicos dela. A mini academia mesmo. Então, é muito interessante vocês estarem vendo essas propostas, né? Olha essa que eu falei para vocês. Até numa sacada, as pessoas estão aproveitando para fazer aí uma área de exercícios aí, ó, uma mini academia. Aqui a gente vai estar vendo também brinquedoteca, numa varanda de um apartamento. O que acontece? As crianças, elas estão sem escola, sem acesso a parquinhos, a praças, e quem tem criança sabe da necessidade que a criança tem do brincar, né? Então, é a época dela estar brincando, se conectando com brinquedos, com cores, com texturas. E aí, muitas pessoas mesmo estão adequando as suas varandas, as suas sacadas, o próprio quarto da criança, criando um cantinho como se fosse uma brinquedoteca. Aqui você observe bem que foi colocado um tapete texturizado que imita uma grama. Isso tudo para tentar trazer um pouquinho para a criança do exterior aí, né, desse contato com a natureza, porque numa sacada, numa varanda assim, você ainda consegue essa relação um pouquinho mais íntima entre o interior e o exterior. Você consegue sentir ali o vento, né, essa entrada da luminosidade, então é muito importante. E isso tem sido uma proposta que eu tenho feito mesmo para quem tem criança, para estar aí adequando a esse momento. Tem gente que fala, mas eu não tenho espaço. Olha que projeto interessante. Aqui era uma sacada pequenininha, e olha o cantinho que foi criado aqui para atender uma brinquedoteca pequenininha, né? E atendendo aí lugarzinho para criança colorir, desenhar, brincar. Então, assim, espaço não é desculpa. Se a gente conseguir planejar direitinho, pode ser pequenininho, mas pode ficar muito confortável, né? Aqui também a gente já pode ter aí um ambiente que você pode botar os brinquedos e alegrar para a criança, ou estar utilizando aí para os adultos mesmo, né? Outra coisa, já estava acontecendo essa questão das pessoas criarem áreas gourmet. O espaço gourmet já estava sendo muito falado antes de tudo que nós estamos vivenciando aí no ano de 2020, 2021. Já tinha muita gente planejando isso. E aí foi crescendo essa necessidade de ter uma área gourmet, uma vez que a gente não está podendo saindo muito, né? Essa coisa de ir para restaurante, muita coisa está hoje em delivery, então a gente vê muitas entregas em casa, seja de um jantar, de um almoço, ou de uns petiscos, então a área gourmet se tornou ainda mais fundamental nesse momento. A gente percebe essa necessidade mais do que nunca, de ter um espaço em casa para a né, para a família se sentir num lugar de aconchego, de troca ali, né, que esse momento, assim, de um petisco, de uma refeição, tem toda essa troca entre a família, de conversa, de olhares, né, e isso se tornou mais constante agora, todo mundo em casa, e aí as áreas gourmet se tornaram mais necessárias, né, então, para quem tem uma varanda, uma sacada e pode estar trabalhando aí uma área gourmet, excelente.
Agora, aqui nessa imagem, eu quero mostrar para vocês, aqui tem a outra areazinha gourmet, você vê que aqui conseguiu colocar até uma churrasqueira, né? Aqui que eu queria chegar. Bom, como eu falei para vocês, ó, vocês vão ver aqui o trabalho da marcenaria sendo muito utilizada justamente para a gente conseguir otimizar os espaços. E o que veio acontecendo agora? O que a gente vê mais presente ainda nessa tendência aí de 2021? A gente vê muito presente essa integração dos ambientes, essa necessidade de integrar mesmo os ambientes. Então, mais do que nunca hoje, as pessoas estão mesmo derrubando paredes, se for possível, abrindo espaços, tirando paredes, vamos dizer assim. E aí entra a marcenaria, ó, para que a gente possa aproveitar, otimizar bem os espaços. Aqui é uma cozinha aberta, estilo americano, né? Separada por um balcão, e aí você vai ter a sala do outro lado, e por dentro você aproveita para estar fazendo armários, tá vendo? O que acontece? Essa integração, você pode perceber que ela dá uma sensação espacial, assim, aumentada, né? Você parece que está num lugar maior. Também favorece o convívio, vamos dizer assim, porque quando você integra ambiente, você favorece o convívio familiar. Aí, por exemplo, no caso da cozinha e da sala de jantar estar integrada. O pai de família ou a mãe de família está lá cozinhando e as outras pessoas estão na sala de jantar aguardando. Então, esses espaços integrados, abertos, eles se comunicando visualmente, é muito interessante. Tem sido muito bem-vindo nesse momento. Também já era uma tendência que estava acontecendo, justamente porque a gente vive nas cidades, os centros urbanos, cada dia mais, com mais pessoas, né? E aí os apartamentos, eles foram diminuindo de tamanho, e por consequência disso, a gente vai ter aí o ambiente integrado para aumentar um pouco esse espaço, ou pelo menos você ganha um pouco de espaço de fato, porque você retira a parede, então você vai ganhar aquele espaço da parede, mas visualmente ele fica muito mais ampliado, certo? Então, você vai ver essa tendência aí, ó, tá vendo? De integração dos ambientes. E para quem fala assim, mas a minha cozinha é pequena, eu vou perder espaço de armário. Olha só, você consegue estar integrando, ainda colocando armário superior e armário inferior. Olha que ideia boa, né? Mais uma vez aí a gente vê os móveis planejados, sob medida, né? Tudo feito sob medida, otimizando os espaços aí. E aí, com isso, você consegue proporcionar um ambiente flexível, tá vendo? Ele vai se moldando à sua necessidade. Se você precisa de mais armário, você vai fazer uma integração assim. Se não, você vai fazer igual ao anterior, que não tem armário suspenso. Aí vai de caso a caso. O importante é que você consiga atingir, né, as necessidades e de maneira bonita, que as pessoas se sintam bem-estar em casa. Olha só, o aproveitamento debaixo da escada. Hoje você vê essa necessidade de se otimizar os espaços, de aproveitar todos os cantinhos possíveis, de maneira que a casa não fique pesada, carregada, e uma dessas soluções é utilizando também, ir utilizando espaços como esse, abaixo da escada, dar um uso mais efetivo para uma varanda, para uma sacada. Então, nós vamos ver muito isso aí em 2021. Estilo um barzinho, né, embaixo da escada, ou uma cafeteria, alguma coisa assim, você consegue estar fazendo aí debaixo da escada. Olha essa ideia também, que bacana. Aqui jogou-se um espelho nas portas para ampliar, né? Para dar essa sensação de que é maior ainda. Aqui, olha só, você vai ver que uma tendência também da decoração de 2021 é a utilização de móveis que são multifuncionais, tem multifunções. Então, por exemplo, aqui a gente tem um puff
na peseira da cama, que você pode usar para sentar, mas ao mesmo tempo ele é um baú, utilizado para guardar coisas. Então, você vai ver que na decoração, esse ano, a gente vê essa versatilidade dos móveis. A função, a gente preocupa muito em dar função aos móveis que nós temos em casa, porque uma coisa é fato, a decoração hoje, ela pede que você tenha espaço de circulação em casa. Você tem que ter uma casa que não fica cheia de móveis, entulhada. Você precisa de espaço para caminhar dentro de casa. Afinal de contas, você está muito dentro de casa. Então, você precisa que a circulação flua de maneira muito boa, tranquila. E aí, quando você coloca muitos móveis, você acaba, às vezes, dificultando essa circulação na sua casa. Então, hoje a gente vê essa decisão que as pessoas estão muito focadas mesmo em móveis versáteis, com múltiplas funções, justamente para estar diminuindo a quantidade de móveis e estar favorecendo essa circulação dentro de casa. Olha aí, o cantinho alemão, sendo que os bancos são baús, tá vendo? Você consegue aí atingir o objetivo. Até debaixo da mesa, olha, você tem armarinhos, tá vendo? Debaixo da mesa. Isso é extremamente interessante, né, gente? Você conseguir esses móveis, tá vendo? Olha que charme. Banquinho de cantinho alemão aqui com o banco baú. Super excelente, né? Móveis multifuncionais. Então, você vai ver muito isso aí nas decorações de hoje, a praticidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência de iluminação. Então, a gente falou sobre os móveis, que a tendência hoje são os móveis versáteis, multifuncionais, que têm múltiplas funções. E agora a gente vai falar um pouco sobre a iluminação. O que está acontecendo com a iluminação esse ano? Nós vamos ver que a iluminação, ela é muito utilizada para decorar os ambientes, para fazer desenhos, tornar os ambientes criativos. A gente vê uma criatividade muito grande nos designs dos móveis, na iluminação. E aí a gente vai ver a presença da LED, da luz de LED. Por quê? É econômica. A gente vai falar um pouquinho sobre essa tendência aí de se trabalhar ajudando a natureza aí. Então, a gente, com as LEDs, a gente consegue tanto diminuir o nosso consumo, quanto são lâmpadas que são descartáveis, né? A gente consegue descartar ela. Não é como a lâmpada incandescente, por exemplo, que já se torna muito mais difícil, né? De você estar descartando. Então, assim, a LED hoje sim, o ideal. A gente vê todo tipo de lâmpada hoje com esse sistema de LED. E aí a gente vai ver muito presente em estantes como essa aí, tá vendo? A LED sempre iluminando nichos. Olha que bonita essa estante. Né? Você vê um pouco do verde aí, da madeira. Muito bacana. E fazendo tanto uma decoração, aqui ela está sendo usada como iluminação, e também tem um lado funcional, porque ela ilumina o nicho. Então, o que você coloca ali, além de ser uma iluminação decorativa, ela também está clareando ali o objeto que está sendo decorado, tá vendo? Essa utilização da LED, você vai ver que vai ser muito utilizada na decoração. A gente está vendo isso muito. É muito interessante. Não só em estantes assim, não. A gente vai ver em quarto, dormitório, closet, todos os lugares. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Prateleiras, tá vendo? Na estante. Aqui, ó, em closets, tá vendo? Iluminando dentro dos closets com a porta de vidro. Você vai ver isso muito. Você vai perceber que nessa proposta de interior, você vai ver muito esse uso do LED, integrado no mobiliário e personalizado. Esse mobiliário personalizado, porque a gente vai ver aí a marcenaria, né, o móvel planejado, personalizado, de acordo com a sua necessidade, e junto com esse móvel, você vai ver aí o LED integrado o tempo todo.
Olha aí, mais uma vez, tá vendo? A gente tem os LEDs iluminando os cabideiros, as prateleiras. Ele vai aparecer de diversas maneiras em closets, quartos. Olha aí, iluminando os sapatos. Dá todo um charme, né, gente? Nas bancadas de cozinha, você pode observar que entra muito LED aqui, ó, nos armários superiores, fazendo uma iluminação nas bancadas de trabalho, tá vendo? Ó, mais um caso, tá vendo? Iluminando a bancada de trabalho. Então, essa luz de LED nos armários da cozinha, elas tanto são decorativas, porque elas fazem esse desenho de luz e sombra maravilhoso, e também elas têm um lado funcional, porque elas iluminam a bancada de trabalho. Dentro de gavetas, olha aqui a LED aqui, ó. Você abre as gavetas e ao abrir a luz acende. Isso facilita muito. Olha só, muitas pessoas reclamam, né, que não conseguem enxergar direito o que tem dentro da gaveta. Porque ao você se aproximar da gaveta, você acaba, sem querer, você faz sombra em cima da gaveta. E aí você não enxerga ali o que você quer. Então, você tendo essas lâmpadas de LED dentro das gavetas, além de ficar lindo, é super funcional. Olha aí, muito interessante, né? Porque quando você chegar na gaveta ali, mesmo se você tampar a iluminação que está vindo de cima, você tem uma iluminação dentro da gaveta. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí. Cristaleiras, uma super tendência, com prateleiras de vidro ou de madeira também, mas sempre você vai ver presente as LEDs fazendo esse desenho. É a tendência de iluminação para 2021. Vocês podem utilizar e vai durar, porque ela é muito funcional e decorativa. Mais uma LEDzinha aí, mais uma cristaleira. Olha que lindo. Todo um charme, valoriza o seu móvel, né? Agrega valor. Mais uma aí. E aqui você observa que tem mais LEDzinhas nos nichos, como a gente falou, também uma tendência, essa questão de LEDs em nichos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de decoração de 2021. Uma coisa interessante que eu estou observando é essa mistura de estilos que está acontecendo. A gente vai ter, como eu disse para vocês, os móveis, a tendência é a gente ter móveis que são realmente necessários, até para deixar a casa fluir de maneira mais leve na circulação. Você andar pela sua casa sem estar esbarrando em móveis, e aí você chega no estilo meio, vamos dizer assim, o estilo minimalista, que é justamente qual o objetivo do estilo minimalista? Ter os móveis necessários e deixar espaços vazios para você circular, para você contemplar, e a gente vê isso com muita força nesse ano. Esses móveis necessários, essenciais, multifuncionais, como nós falamos, e uma decoração mais limpa. Você vai observar muito esse estilo aqui, ó, estilo minimalista, tá vendo? Você vai ver ele muito presente. A gente fala, olha aí, ó, a gente fala assim que é o ano do menos é mais no mobiliário, né? É isso aí. O que acontece? As pessoas, com esse confinamento, todo mundo começou a refletir mais, né, gente, sobre o que é supérfluo, o que é necessário, e isso se passou para a decoração. Então, você vê isso refletindo na decoração, que é realmente necessário, essencial. Então, é muito bacana. Você vê que são móveis pensados mesmo de acordo com a real necessidade de cada morador. Fazer do lar assim, um ambiente personalizado. Você vai ver isso muito. Cada ambiente, tá vendo? Para atender a necessidade de cada morador. Então, você vai ver muito aí esse estilo minimalista presente e bem personalizado. Aquela coisa assim, das pessoas estarem mesmo querendo decorar, colocar objetos que gosta, cadeiras, como aqui nesse caso aqui, né? Como um elemento aqui
chamativo, mas necessário, né? Uma cadeira de descanso, uma cadeira para leitura, e uma cadeira com design bonito, arrojado, mas o todo é simples, certo? Olha aí, que ambiente gostoso, né? Vamos dizer assim, aconchegante. Você vai ver muito isso, esse aconchego, já que as pessoas estão mais em casa, né? É isso aí. O menos é mais, ele vai se traduzir, então, em menos extravagância e mais praticidade. Você vai ver aí, ó, as cores neutras, as cores claras, neutras, tá? Elas vão se fazer muito presente. E você vai ver aí um destaque na iluminação embutida, como a gente mostrou lá, as LEDs embutidas. E aí dá um ambiente assim, ó, você consegue gerar um ambiente que gera essa sensação de paz, de tranquilidade. É isso que as pessoas estão buscando hoje. É justamente um ambiente que cause esse bem-estar, essa sensação de tranquilidade, de paz. Por isso que a gente vai encontrar ambientes com cores claras, com madeira, um tom clarinho da madeira. Nós vamos ver muito essa tendência da iluminação aconchegante, as LEDs fazendo nas prateleiras, nas cristaleiras, como eu mostrei, trazendo todo um aconchego para o lar, sensação de paz, né? É isso que as pessoas estão buscando muito esse ano. Olha aí, né? Uma cozinha minimalista e essa sensação de paz e de aconchego. Agora a gente vai mostrar aqui. Lembra que eu falei que nós estamos vendo esse ano uma mistura de estilos. O estilo industrial, ele estava muito presente em 2020, mas ele continua agora em 2021. Está se adequando, né? A gente consegue ver um estilo industrial, mas com móveis mais necessários. Então, você vai ver um pouco aí, como eu mostrei, do minimalismo, vai ver um pouco aí do estilo industrial. Tem gente que gosta muito desse estilo, então você vai ver ele também muito presente, como também se aponta como um estilo predominante no ano de 2021. Olha aí, você vê metal, né, gente, o metalon, as madeiras fazendo aí o contraponto com metal, muita textura, né, de cimento queimado. Aí, ó, as estantes, tá vendo, de metalon, os trilhos, a iluminação aparente, as portas, tudo isso do estilo industrial. Aí, a parede imitando aí o cimento queimado, imitando o tijolinho, a pedra, você vai encontrar paredes dentro desse estilo industrial que vai remeter a pedras, tijolinhos, que é um pouco do rústico, né, que se mistura no industrial. As eletrocalhes, as prateleiras, né, esses nichos de metal. Olha que interessante, aqui, essas prateleiras suspensas, que estão sendo muito utilizadas em cozinhas, também estão sendo utilizadas para dividir ambientes, tá vendo? Porque aí você integra visualmente, mas você tem ali essa prateleira ao meio, né? Muito interessante. Você vê que é muito bacana esse estilo integrado através de prateleiras, de, como a gente mostrou aqui, as cozinhas americanas com bancadas, né? Muito bacana. Esse estilo industrial, ele tem muito a ver com aquele lifestyle dos centros urbanos. Ele traz essa pegada, vamos dizer assim, uma pegada cool, né, gente? Para decoração de interior. E o que esse estilo industrial ele vai priorizar? Ele vai priorizar o aproveitamento de materiais, móveis multifuncionais em diversos ambientes, como, por exemplo, aí você vê estante suspensa, né, com metalon e madeira aí, e ele atende tanto a sala quanto a cozinha. É muito interessante esse estilo industrial, como ele continua muito presente nesse ano que a gente está aí de 2021. Olha aí que interessante, né? Essa brincadeira aí do metal, do metalon com a madeira. Então, e o cimento queimado.
característico, deixa eu ampliar aqui para vocês, característico do estilo industrial. Que interessante, né? Essa estante suspensa, né? Também muito utilizado esses metalons, esses metais, são muito utilizados para fazer estilo biombos, né? Você vê aí estilo um biombo, dá todo um charme, mas não tira a visão do outro lado, né? Ele só adorna. Muito bacana. Nos quartos, você vai ver o estilo industrial nos quartos, com os móveis necessários. E aí você vai ver aí, ó, muito bem aproveitado um espaço para fazer um quarto. Estilo industrial, muito presente, essa pegada urbana, cool que a gente fala, né? Então tá muito presente também no ano 2021. Continua sendo uma tendência forte. Aqui agora, olha que interessante, a gente vai ver também, a gente viu o estilo minimalista, o industrial, e a gente vai ver um pouco do escandinavo. Esse estilo escandinavo, que é esse estilo que tem proposta de cores claras, de muito aconchego, você vai ver muita manta, sofá, tapetes aconchegando. Olha, tenta sentir o ambiente, né? Olha como que esse ambiente aí, esse é um outro tipo de ambiente escandinavo. Você vai sentir essa presença do aconchego mesmo. As pessoas estão mais dentro de casa, então elas estão em busca desse aconchego, né? E você vai ver muito presente a madeira clarinha, tá? Isso do escandinavo, que no escandinavo a gente tem muita presença da madeira clara, você vai ver muito agora esse ano, está sendo muito utilizado e vai continuar aí essa madeira mais clarinha. Você pode perceber que se assemelha um pouco à decoração minimalista mesmo, né? Esse nome, decoração essa escandinava, eu já falei aqui um pouquinho sobre ela faz referência aos países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia. Lá, eu já contei um pouquinho da história, as pessoas se reuniam muito dentro das suas casas, então eles aconchegavam mesmo os ambientes com mantas, com almofadas. Então, você vê essa questão muito ligada ao aconchego. E por isso a gente está vendo também o escandinavo aí nesse ano que a gente está vivenciando. Porque ele é um estilo que ele abraça, você entra assim no ambiente escandinavo, você sente, né? Aqui é a madeirinha clara do escandinavo, mas olha, você sente as almofadas, a manta, o tapete, tudo ali te aconchegando, é muito gostoso. Esse estilo escandinavo é muito aconchegante. E como lá, né, em países muito frios, então eles utilizavam muito esse estilo e ele se espalhou. Hoje a gente vê, como eu expliquei aí na live sobre estilos, a gente vê muito lojas especializadas nesse estilo escandinavo. E é muito gostoso, né? Olha um outro elemento que a gente vai encontrar aí, ó. Esse elemento vintage, né? A gente vai encontrar também, como tendência aí, a gente está vivenciando esse estilo nesse ano também. Lembrando ali a casa da vovó, né? Utilizando a penteadeira que era da vovó, uma televisão, né? Que era antiga, um móvel antigo ali que lembra a mãe, a avó, a bisavó. Você vai ver isso justamente por essa questão da gente estar querendo ter esse aconchego, fazer a casa, sentir que a casa está ali, acolhendo, abraçando a gente. Então, nada como um móvel para lembrar da vovó, da bisavó, da mãe. A gente vai ver esse elemento vintage muito presente também dentro da decoração. Às vezes escandinava, às vezes até mesmo você vai ver um elemento vintage aí no minimalismo, você consegue encontrar essa mistura harmônica. Aí, ó, o móvelzinho, sente essa presença do vintage, né? É muito bacana. Vamos falar um pouquinho das cores. Olha aí esse ambiente aí. Essas, vamos dizer assim,
cores sob medida, né? Aqui a gente está vendo um ambiente monocromático. Você vê que o amarelo aqui é predominante, então a gente fala que é um ambiente monocromático. Você vai perceber esses tipos de ambiente, que é uma alternativa. Ela vai trazer assim, um resultado para os ambientes incrível, tá vendo? Olha que resultado que dá, né? Você fazer esses ambientes monocromáticos, que é também uma tendência que nós estamos vivendo. A gente vai ver muito esse tom de amarelo, que a Pantone, né, essa Pantone é uma empresa que dita as cores todo ano, ela vai fazer uma aposta muito grande, ela fez essa aposta e ela acertou, porque está sendo muito utilizado os tons de cinza, os vários tons de cinza e o amarelo. E os dois juntos também, a gente vai ver muito os dois juntos. Aqui mais um ambiente monocromático para a gente sentir o efeito. Aí, ó, um ambiente monocromático. Você vê tons de cinza, cinza mais escuro, mais claro, tons de cinza diferente, mas é um ambiente praticamente cinza, né? Monocromático. Olha o impacto que ele cria. Mais um ambiente monocromático. Olha que delícia, né? Dá aquela coisa assim de tranquilidade, de paz, né? Um ambiente monocromático, ele tem essa pegada. Agora, eu particularmente, eu gosto muito de utilizar esses ambientes monocromáticos, eu gosto sempre de colocar assim uma peça que quebre um pouco dessa monotonia, porque se você não cuidar, esse espaço, por exemplo, que vocês estão vendo aí, ele não ficou monótono, porque foram usados diversos tons de cinza e também a madeira. Observa que a madeira, ela quebra bem essa monotonia que o ambiente monocromático, se você não souber trabalhar, ela traz. Você tem um vaso aqui também de metal, tá vendo? Então, deu essa quebrada no ambiente. Mas fica muito interessante quando você pega um ambiente monocromático e você trabalha ali com um móvel diferenciado. Uma poltrona amarela ou uma poltrona azul turquesa. Você pegar um elemento, um aparador diferente, isso aí fica muito legal de você trabalhar num ambiente monocromático. Uma peça de obra de arte que seja bem imponente, e aí você coloca, então você quebra um pouco essa monotonia, tá? É uma dica que eu quero deixar para vocês. Olha aí, mais um ambiente monocromático. A Pantone, né, ela estuda, todo ano ela estuda e ela fala sobre as cores que vão predominar, e esse ano as cores que estão predominando é o amarelo e o cinza. A gente vai ver ele muito presente aí na decoração, ou em móveis, como a gente está vendo aí nessa cozinha, ou em tecidos, sempre se apresentando ali, seja num móvel ou numa textura. É muito interessante que se você não souber trabalhar esse amarelo, ele pode ficar um pouco carregado. Então, é legal você trabalhar mais com os tons mesmos de cinza, cinza mais clarinho, cinza mais escuro, o branco e o preto, que também está nessa linha do cinza, é neutro, e aí você entra com o amarelo em menor quantidade. Lembra que eu ensinei aqui numa live a regrinha lá do 60, 30 e 10? 60% a cor predominante, o cinza clarinho. 30% você pode estar utilizando aí do cinza um pouco mais escuro. E os 10% você usa aí o amarelo, que é vibrante. Aí você não corre o risco de errar. As paredes de lousa, tá? Ainda são muito utilizadas, ainda tem sido uma tendência as paredes de lousa. E aí mais uma cozinha aí, ó, cinza e amarela. Aí para vocês tirarem ideia. E olha que interessante que aqui a gente tem a parede de lousa e dentro desse espaço totalmente integrado, você vai ter aqui um espaço para criança. Então, para você que tem criança, é muito legal se você tiver um espaço aí, seja a sua cozinha integrada ou não, mas que você possa deixar uma lousa, um cantinho para criança, enquanto você está lá preparando uma comidinha, uma mamadeira, a criança está logo ali pertinho de você. Então, é funcional, tá? Olha aí. Aí você vai ver esse jogo do amarelo com a LED que nós conversamos, tá vendo?
Agora, olha quando você trabalha da maneira que eu falei. Aqui a gente tem justamente, ó, o 60% do cinza mais clarinho, aí a gente vai ter o cinza mais escuro aqui, ó, tá vendo? Ele em mais ou menos 30% e 10% do amarelo. Você fica com o ambiente suave, aconchegante. Tá dando para vocês verem aí, né? Olha aí o que eu falei sobre ter um elemento que chame, né, um elemento decorativo que se torna praticamente esse cantinho aqui, ó, uma obra de arte. Dá para parar e ficar admirando, né? Muito bonito essa mistura aí do amarelo com cinza. Mais uma vez aí, o amarelo com cinza. Bom para vocês irem tirando aí ideias. Aí, olha aí, o elemento industrial, o cimento queimado, o amarelo, cinza. Estruturas aparentes. Olha um jeito de você estar fazendo um quarto bem moderno, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer um quarto bem moderno, bem atual, e não fica pesado. Você está usando o amarelão, que está sendo proposto aí pela Pantone, e fica suave, né? Os detalhes aí nas luminárias. Olha que interessante esse ambiente, né? Bem aconchegante. O verde, né? Sempre o verde, porque isso é uma coisa que é uma tendência e vai ser sempre uma tendência. Você trazer esse verde para dentro de casa, se conectar com a natureza, isso é uma tendência que já estava vindo, que vai continuar cada dia mais forte, essa necessidade do contato do homem com a natureza, e o verde é o que a gente tem de mais próximo, não só os tons de verde, mas a planta em si. Aqui no caso, foi usado um amarelo um pouco mais suave no tapete. Ficou linda, né? Uma decoração sofisticada. Agora a gente vai ver uma tendência muito grande pelos materiais naturais. É isso que eu estava falando aqui, quando eu falei do verde. Essa necessidade do homem estar em contato com a natureza. E hoje, com a gente estando mais dentro de casa, essa necessidade cresceu, porque você vê que muita gente está indo procurando fazendas, granjas, muita gente quer construir em lugares assim mais afastados dos centros urbanos. Quando você está mais em contato com a natureza, você consegue ficar bem com a sua casa. Então, você pode estar utilizando desse artifício para você que mora num apartamento, uma casa. É muito interessante você ter isso aqui, ó. Você vai ver os materiais naturais. Você vê que a mesa mais bruta não precisa estar muito retinha, ela é mais do jeito que ela é mesmo na natureza. As fibras, os elementos naturais. Você vai ver muito bambu também, né? As pessoas usam muito bambu, divisórias de bambu, fica muito lindo. Olha, tá vendo? Um design mais orgânico, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha, você vai sentir aí um design mais orgânico. Por quê? Porque na natureza nada é tão certinho, tão retinho. Apesar de que a gente ainda vai ver muito isso como tendência em 2021, a gente vê isso muito no estilo industrial, no minimalismo, essas linhas mais retas, mas entra em conjunto com isso, essa coisa orgânica para quebrar um pouco dessa frieza, dessa questão mais reta, assim. Então, e para quebrar um pouco isso, vem os móveis mais naturais, então, em madeira, pedras, e aí você vai ver esses móveis mais arredondados, né? Porque a natureza, ela não é rígida, a natureza, ela é orgânica, então, a gente traz um pouco desse movimento para as nossas casas, no design dos móveis, e isso fica muito interessante, até no caminhar pela casa mesmo. É muito interessante como aproxima a gente da natureza,
esse lado orgânico aí, né? Essa decoração. Você viu, ó, móveis mais arredondados, a folhagem, gente, que eu falei, nada como um verdinho dentro de casa. Olha que delícia esse ambiente, né? Ele é um ambiente que traz muito do natural. Olha o pé da mesa, os vasos, a luminária. Você vai ver muito, muito mesmo agora essa coisa com muita força, essa questão desses elementos naturais mesmo. Eles são, as pessoas trazem para dentro de casa esses elementos naturais e vão utilizar eles de diversas maneiras. Você vai ver como aí, ó, luminárias, vasos, pé de mesas, enfeites, adornos, esculturas. Um elemento orgânico, né? Você quebra ali um pouco a rigidez com um elemento totalmente arredondado. Então, você sente como isso traz, assim, um aconchego, isso te liga, de certa maneira, à natureza. Olha aí o painel, né, a parede verde. Se você tem uma varanda, olha que delícia você ficar numa varanda assim. Agora, olha só, lembra que eu falei desse estilo escandinavo, utilizando a madeirinha clara? Ele vai usar muito a madeira clara e não só no chão, olha só, usado em parede, em tetos. Você vai ver muito a presença, nesse ano agora, de madeira no teto. A gente vai ver madeira na parede, no chão, no teto, madeiras clarinhas, tá, gente? Olha aí como fica aconchegante. Madeira clara, folhagens, essa rusticidade aí, né, da natureza, a madeira, mas clarinha no tom natural, o verde. O que acontece? Uma coisa que a gente vai observar é que vão aparecer objetos de destaque, tá vendo? Olha, uma cadeira ou um elemento de decoração, isso vai estar muito presente também, a gente sente essa presença. Então, assim, se você gosta, por exemplo, do ambiente neutro, minimalista, você pode estar colocando um elemento bem moderno, como esse aí, bem contemporâneo, junto de um estilo minimalista, ou mesmo o estilo que você escolher. Por quê? Porque é uma tendência também, você ter um elemento que chama atenção, você colocar um elemento que tem predominância, assim, sobre os outros elementos decorativos. Um elemento de destaque, que a gente fala. Isso está muito presente hoje também, esse elemento de destaque. Muito utilizado aí, tá vendo? Ó, tem vasos, nessa cadeira aí de balanço, esculturas, muito utilizadas nesse ano. Isso aqui traz personalidade para o ambiente. Porque quando você pega uma peça, você escolhe uma peça e coloca na sua casa, ali está falando muito de você. Então, deixa personalizado o seu ambiente. Então, por isso você vai ver muito presente esse ano essa necessidade de personalizar a casa, de você se sentir mesmo ali na sua casa. Então, você vai perceber essa escolha de elementos que chamam a atenção ali, tá? Esses elementos predominantes. Olha aí. Viu como tem um domínio, né, do espaço? Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho da tecnologia. Não tem como fugir. E nós estamos vivendo num mundo que a tecnologia está aí. Por que não utilizá-la a nosso favor, certo? Então, vamos implementar tudo que a gente tem aí de tecnologia nas nossas casas. Não muita gente tem um pouco de preconceito da tecnologia, porque quer sentir assim, gosta de uma casa mais rústica, gosta de uma casa mais aconchegante, só que é preciso que as pessoas entendam que o fato de você trazer a tecnologia para sua casa não significa que você vai perder essa rusticidade, esse contato com a natureza. O que acontece? Ela vem para favorecer e até para nos ajudar.
Quando você instala na sua casa, utiliza as tecnologias que a gente tem hoje para dentro de casa, e aí você, vamos dizer assim, coloca lá, automatiza, né? A palavra que eu estava buscando. Quando você automatiza a sua casa, você consegue ajudar a natureza, porque você vai economizar energia, você pode estar implementando aí, você pode estar acessando, como você está vendo essa imagem, a sua casa toda pelo celular. Então, você pode trabalhar a favor da natureza. Então, essas coisas, elas estão interligadas. Então, não tem por que fugir da tecnologia. Você pode ter até uma casa, se você quiser, mais rústica, uma casa de fazenda, mas implementar a tecnologia a seu favor. Você vai estar ajudando a natureza e vai estar se ajudando também. É muito interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês os sistemas. Às vezes você tem um sistema no celular, você tem de um botãozinho, e isso aí, ó, essa tecnologia, ela está totalmente alinhada à sustentabilidade. É muito interessante, ela está muito presente na decoração de interiores. A automatização é uma tendência que ela veio para ficar, elas vão tornar a casa da gente mais inteligente, você vai conseguir controlar as funções por um comando, às vezes, de voz, por um toque, o celular. Você vai conseguir ligar e desligar luzes de ambientes, controlar a intensidade da iluminação, abrir e fechar cortinas. Tudo isso é proporcionado pelos avanços tecnológicos, por essa tecnologia. Então, você vai contribuir para a diminuição do consumo de energia, diminuição do consumo de água, diminuição do gás nos ambientes. Então, você pode sim tornar sua casa inteligente, trazer a tecnologia para sua casa e ficar muito feliz porque você vai estar ajudando a diminuir o consumo de água, de energia. Isso é muito bacana. Quando as pessoas, às vezes eu chego para apresentar, que eu vou fazer uma proposta para a pessoa, quando eu explico o que realmente é essa tecnologia, automação, aí as pessoas até gostam, falam, nossa, eu achava que eu não ia querer nada de tecnologia, mas quando a pessoa passa a entender que ela está totalmente ligada à sustentabilidade, aí as pessoas até querem, né? Então, para fechar aqui agora a nossa live, vou mostrar aqui para vocês uns ambientes para vocês se inspirarem, com bastante elementos naturais. Olha aí a madeira natural, iluminação natural, tá, gente? Em qualquer estilo, a iluminação natural ela é muito bem-vinda, além de contribuir também para a diminuição do custo de energia. Uma casa bem ventilada, bem iluminada, olha, uma iluminação zenital, portas de correr que deixam o ar ser renovado, a iluminação natural entrar, casas saudáveis. Um pouco aí do estilo industrial, né, com esses adornos aí, almofadas, um pouquinho do escandinavo misturado, os elementos naturais que nós falamos, o estilo industrial, o elemento, né, cromado, que também se faz muito presente, porque no estilo industrial a gente vê muita tecnologia, né? Mais um ambiente monocromático, que é uma tendência. Eu estou fechando a live agora com alguns ambientes que são, que declaram mesmo a tendência que vai se manter aí em 2021, tá? Não esquecendo aqui do cantinho aqui das plantas. Olha aí. O estilo industrial, a parede de lousa, as estantes de metais, o metalon, o amarelo e o cinza, não vamos esquecer, a cor do momento. Olha aí que delícia. Olha aí o nozinho do escandinavo, o estilo industrial, o amarelo e cinza. Uma bela de uma iluminação, iluminação zenital. As estantes aí do estilo industrial, as pedras, né, naturais, lembrando aí a natureza dentro de casa. Os espelhos também
são tendências que vieram para ficar. O que você vai observar é que a gente está tendo uma tendência muito grande aí pelo espelho redondo, né? Antes a gente via muito, eram os espelhos recortados, espelhos quadrados na parede toda, e a gente vai encontrar agora em 2021 muita presença do espelho redondo nos banheiros, nas salas, nos corredores. Deixa eu voltar aqui a imagem maior. Olha aí, o Ascor tem também, né? Faz essa referência aí da natureza. Quem não gosta de uma bela lareira, o Ascor tem de novo, a madeira. Mais uma cozinha para você se inspirar. E vou fechar com essa lareira linda. Peraí. Pronto, voltei. Olha, eu espero ter contribuído, ter esclarecido um pouco do que nós estamos vendo aqui em 2021, que está realmente se confirmando. São tendências que as pessoas vinham falando, eu acredito que em 2021, e realmente a gente constata hoje tudo que está acontecendo, como a decoração, ela está diretamente ligada com o momento que nós estamos lidando, e como a decoração pode te ajudar a passar por esse momento e se sentir mais feliz, sentir aquele aconchego da casa te abraçando. Espero poder contribuir com vocês. E eu peço para vocês compartilharem, dar o seu joinha e a gente se vê na próxima live, ok? Um beijo para vocês.